Então, no Brasil, era meio período e na China era internato. Então, a gente morava lá, basicamente, fazia tudo lá. Então, tinha, tipo, semanas longas e semanas curtas. Semanas longas era, basicamente, a gente ficava a semana inteira lá, fim de semana também. Nas semanas curtas, a gente voltava pra casa. Sim, a gente aproveitou bastante. A gente podia ou voltar pra nossa cidade, ou também ter a opção de ir pras outras cidades. Então, se eu tinha um amiguinho que morava em tal cidade, tipo em Zhuhai, eu tinha um amigo que morava em Zhuhai, e a gente foi pra lá. Então, a escola era dividida por prédios, né? Então, tinha o prédio do dormitório, tinha o prédio do high school, que era ensino médio, tinha o do primary, que é das criancinhas, então não misturava muito. E aí, família, sou o Gi, ele é Edu. Esse é mais um episódio do Recast. E hoje temos o prazer de receber aqui a Kelly Xiao. Tudo bem, Kelly? Oi, gente, tudo bem? Muito prazer, Kelly. O prazer é meu. É a segunda vez que a gente se encontra, né? Sim. Primeira vez foi lá no restaurante. Que a gente pôde se conhecer pessoalmente, né? Cara, Sim, foi bem legal isso. E aí também teve um convite mais formal para o nosso podcast, né? com certeza. Sim, eu fiquei bem feliz pelo convite. Eu já assisti um pouco o podcast de vocês pelo Instagram. Gostei bastante. E tô feliz de estar aqui, né? Legal. Compartilhar um pouco da minha experiência. Obrigado por ter vindo. Com certeza. A gente agradece por você vir e contar um pouco da sua história pra gente. Agora você pode se apresentar um pouco também, por favor? Sim. O meu nome completo é Kelly Yamin Xiao. Yamin é do meu nome em chinês, que meus pais colocaram, então é meio que um nome composto. E Xiao, sobrenome do meu pai mesmo. Eu tenho 21 anos, estudei na China do 6º ano até o 1º do ensino médio. E aí eu voltei para o Brasil por causa da pandemia. E agora eu faço FGV, administração, na Paulista, ali na Getúlio Vargas. O pessoal geralmente... Sim. Dá uma prévia pra gente, qual que é a sua relação com a cultura chinesa? Minha relação com a cultura chinesa, eu acho que veio bastante dos meus pais, dos meus avós também, porque eu cresci com os meus avós bem presentes. Então, eu acho que eu aprendi a língua, que é o cantonês, que é o que eu falo fluente, com os meus avós. Como eles não sabiam falar português, eu tinha que, de alguma maneira, me comunicar ali, né? Então, acho que foi por isso que eu consegui aprender desde criança. E aí, na China, eu aprendi o mandarim, que é o que eu tô aprendendo até hoje. Assim, eu consigo desenrolar, mas, assim, não é um fluente, assim, tão fluente, entendeu? E aí, é isso, basicamente. Nossa, que legal, ela fala cantonês. Fala dialeto Caramba. cantonês. E tem bastante gente que fala cantonês. É uma língua bem... Quer dizer, dialeto bem difícil também, né? Não, vai ser bom também que hoje a gente vai fazer uma coisa nova, né? Vamos falar algumas palavras em mandarim e você vai falar em cantonês. Pra gente mostrar pro pessoal que é diferente. É totalmente diferente. É diferente. É tipo outra língua mesmo. Sim. Não sei não dá se eu pra vou entender saber nada. também traduzir, mas, assim, na hora do nervosismo talvez eu não consiga, mas talvez eu saiba, entendeu? Não, vai ser bem tranquilo, vão ser coisas mais básicas, assim. Básicas. Mas vai ser legal o pessoal ter esse entendimento de que, olha, ela fala um dialeto, a gente fala a língua tradicional, né, que é o que a maioria fala, e tem essa diferença. Porque algumas pessoas acham que é como se fosse gíria ou sotaque, e não, dialeto é como se fosse uma outra língua mesmo, então Sim. tem uma dificuldade muito maior. Geralmente, quando me perguntam a diferença do mandarim pro cantonês, eu falo, não, é bem diferente. Não dá pra entender, não. Aí eles falam, tá, mas é diferente como? Tipo, português do Brasil, português de Portugal. Aí eu, não. É tipo um português e um espanhol, assim, sabe? A diferença. Tipo, tem gente que fala português e não entende espanhol. E o vice-versa também. Então, acho que daria pra dizer que é uma diferença parecida com o português e o espanhol. Tipo, aqueles filmes das antigas, então você sabe tudo, né? Porque aqueles filmes das antigas, a maioria é tudo cantonês, né? Sim. A gente tenta entender, mas não dá não. Isso é verdade. A gente tinha que esperar a versão mandarim, né? Nossa, e vamos falar aqui agora, para começar um pouco da sua infância, né? Que, cara, você cresceu aqui, aí do nada foi pra China. Tipo, deve ter sido um choque, assim, né? Você Principalmente colégio, na escola. você Porque começar estudando aqui e voltar pra lá é um ritmo totalmente diferente. Você estudava no meio período. Então, no Brasil, era meio período e na China era internato.
Então a gente morava lá, basicamente, fazia tudo lá. Então tinha, tipo, semanas longas e semanas curtas. Semanas longas era basicamente a gente ficava a semana inteira lá, fim de semana também. E nas semanas curtas a gente voltava pra casa. A escola era numa cidade, e aí a minha casa era em Taishan. Taishan. Ah, sim. Então a gente pegava um ônibus e voltava pra casa. Essas eram as semanas curtas, que a gente podia voltar pra casa. Senão a gente ficava na escola. Voltar pra casa que você fala Passar tipo, o fim de terminar a semana. aula e... Ah, só final de semana. Só não... final de semana. Ah, Aí depois entendi. já voltava pra escola. Mas o ritmo de estudo na escola, como é que era? Era, tipo, de manhã até, tipo, de tarde pra noite? Ou era meio período, tinha uma pausa e depois voltava? Como era? Era de manhã, das 8 até umas 11 horas da manhã. Aí tinha uma pausa pro almoço. E aí depois do almoço a gente voltava pra estudar de novo. Até umas 5 horas da tarde. Aí depois a gente ficava livre. A matéria era diferente ou era todo dia quase a mesma coisa? Acho que do dia... Deixa eu lembrar. Assim, comparando a matéria do Brasil com a matéria da China era diferente. Mas assim, no dia a dia lá era basicamente a mesma coisa. A gente tinha aula de ciências, matemática, biologia, Inglês? inglês. E todas essas matérias em inglês. Que era uma escola canadense, né, no caso. Ah, sim. Então, todas as matérias em inglês e só o que era em chinês mesmo era a própria aula de chinês. Então, por isso que eu não aprendi tanto chinês, eu diria, eu acho. Aprendi mais o inglês lá. Mas quando você chegou lá, foi um choque grande pra você? Você sentiu uma diferença muito grande? Na verdade, as minhas irmãs, elas foram primeiro. Então, quando eu cheguei lá, já tava meio que tudo amenizado pra mim, assim, sabe? Ah, A minha irmã já sabia. tava lá, já sabia como funcionavam as coisas, ela já me explicava. Então, acho que foi um pouco mais leve pra mim do que pra elas, quando elas foram, que eu tenho 2 irmãs mais velhas. Porque imagina só, irmão, você aqui estudava no meio período, aí chega lá e internado. É o dia Entendeu? todo e ter que dormir lá. Você dormia no alojamento? Tinha um dormitório na escola. Era quantas Então, pessoas, assim? É igual a faculdade? era grande, era tipo um dormitório de faculdade mesmo. Todo mundo Umas dormia 4, lá. 5, 6 pessoas no mesmo Por quarto, Aham. sim, por quarto. Ela falou de internato, eu logo lembrei do Elite Way School lá da vida. É tipo Do a mesma Rebelde? coisa, É tipo Tipo isso. isso, né? É tipo isso. que também, tipo, tinha parte de lazer, tipo, é como se você, tipo, é como se fosse uma casa ali temporária, né? Então, você lembra mais ou menos como era? Também, tipo, tinha Sim. muito lugar para você poder aproveitar, ou tinha pouco? Como era lá dentro? Então, a escola era dividida por prédios, né? Então, tinha o prédio do dormitório, tinha o prédio do high school, que era ensino médio, tinha o do primary, que é das criancinhas, então não misturava muito. Daí tinha uma quadra grande de futebol, tinha várias quadras de basquete, dodgeball, que é queimada, eu acho. Queimada. E tinha ping-pong, tinha tudo. Tipo, a área de lazer, assim, parecia que era completa. Só faltava uma piscina lá. Caramba. Ah, que interessante. Porque assim, a gente pergunta por quê. A gente particularmente não imaginava o que é um internato, como é, e muitas pessoas que estão assistindo também acreditam que não. Então é bom você passar isso para o pessoal saber mais ou menos como é o internato. Que seria essa semana longa, semana curta? Tá, então é basicamente uma semana longa e uma semana curta. Então ele é intercalado. Não é muito assim, definido. Ah, essa semana é longa, essa semana é curta. É só vai rodando mesmo. Entendeu? A primeira semana é longa e a partir daí vai curta, longa, curta, longa. É isso. É uma sequência, semana sim, semana não, né? Isso. É de 15 em 15 dias você vai pra casa, basicamente. Entendi. E outra coisa, quando você chega, a escola é internacional, então muitas pessoas provavelmente falam inglês, né? E alguns falam mandarim. Você, na época, só falava português e o cantonês, né? Como você fazia para se comunicar com as pessoas? Na escola tinha bastante gente de fora também, então tinha os brasileiros assim que nem eu, que nasceram no Brasil, os pais são chineses e foram para lá estudar. E tem também tailandês, coreano, aí tem chinês que é chinês nativo mesmo, e também tem os chineses de fora, tipo hongkonês, taiwanês. Tinha bastante variedade assim, então o pessoal conversava mais em inglês. O pessoal que é chinês mesmo, eles conversavam em mandarim. Aí se a gente não se entendia,
o grupo meio que se separava, assim, sabe? Ficava mais os chineses com os chineses e os internacionais com os internacionais. Mas a gente tentava se enturmar, assim. Todo mundo conversava bastante. Ah, que ótimo, né? Mas você chegou lá, você viu assim, conseguiu fazer amizade fácil? Ah, eu sinto que sim. Eu fiz bastante amizade, eu levo até hoje essas amizades. E o pessoal, mesmo não estando aqui, tipo, tem bastante gente que tá estudando fora, que não voltou na pandemia, que nem eu, assim, porque eu voltei pra estudar durante a pandemia, né? Que eu fiquei meio que presa aqui. Aí o pessoal foi mais pra fora, então Canadá, Austrália. E mesmo assim a gente continua com contato, sabe? Fim de semana a gente faz uma ligação, fala o que tá acontecendo, pede opinião de não sei o quê. É bem legal. Nossa, que legal, né? Essas coisas. É manter Há o muito contato, né? conseguir seguir uma amizade, você conheceu lá do outro lado do mundo e Com tal, certeza. e com pessoas de países diferentes, né? E aí, depois que você volta pra cá, né? Depois que você volta pra estudar, como você disse, você sente uma diferença grande? É, eu senti uma diferença bem grande, porque lá eu já tinha me acostumado com tudo, né? E aqui, quando eu voltei, eu não tinha mais essa rotina que eu tinha na escola. E também eu fiquei meio triste, porque eu não terminei, eu não fiz o terceirão lá. E o pessoal meio que ficou lá e terminou, todo mundo se formou junto, entendeu? E eu meio que fiquei de fora disso e eu senti que algo tava, tipo assim, eu perdi alguma coisa. Eu perdi parte da minha vida que, sim, que eu não vou conseguir recuperar. Porque quando eu voltei pra cá, eu fiz a escola, só que era EAD, então eu não conhecia o pessoal. Era tudo online e aí eu senti que eu perdi essa parte, assim, sabe? De conseguir me... Entendi. É que nem você falou, né? Sua irmã se formou lá. Sim. Aí pra ela deve ter te contado bastante coisa, né? Sim, eu esperava bastante do ensino médio, assim, porque eu tinha duas irmãs mais velhas, então elas viviam me falando, ai, tem tal coisa, tem isso, tem aquilo, que eu ainda não tinha quando eu não tinha entrado no ensino médio. Então eu tinha já Expectativa. várias expectativas pro ensino médio. Aí quando eu não tive isso, eu fiquei bem triste, entendeu? Mas isso, por você ter voltado, foi uma escolha sua ou dos seus pais? Na verdade, todas as férias que a gente tinha no meio do ano, que é a férias de verão, enfim, as férias no meio do ano e não, as lá na férias China, do é meio do ano que tem mais, mais tempo. que tem mais Férias. tempo, né? É diferente daqui. No meio do ano a gente tem uns 2 meses de férias e no fim do ano a gente tem 1 mês de férias. Uhum. Aí geralmente a gente voltava só no meio do ano, que era onde tinha mais tempo pra Sim. ficar no Brasil, né? Aí depois a minha mãe falou assim: não, começa a voltar cada 6 meses pra gente conseguir ver vocês mais. Daí nisso, numa dessas viagens, pandemia, e a gente tive que ficar aqui no Brasil. Deu mais pra entendi. voltar, né? Aí não deu pra Porque eu não voltar. podia pegar avião, não podia fazer nada. Aí eu fiquei parada por 1 ano aqui. Uhum. Falei assim, não, isso... Porque antes não era uma pandemia ainda, né? Uhum. Eu fiquei esperando. Falei assim, não, vai dar tudo certo. Daqui 2 meses eu já vou estar na China. Aí passou 1 ano. Pandemia, virou pandemia. Quer dizer, cresceu e virou uma pandemia. E aí eu tive que me inscrever em alguma escola aqui no Brasil mesmo e terminar o ensino médio, senão eu ia ficar pra trás. Sim. Mas foi tranquilo no meio dessa pandemia conseguir pegar os registros pra poder passar pra cá, pra você poder entrar na escola, se matricular? Foi meio difícil, foi complicado, mas no fim, assim, deu certo. Foi uma muvuca, mas deu certo. Porque teve que traduzir, né? Tudo isso para poder se inscrever na escola daqui, né? Sim. Tinha que levar num cartório, fazer uma... Mas aí conta pra gente, essas expectativas que você teve de querer finalizar lá, era porque era mais pra terminar junto com seus amigos ou tinha tipo, um baile de formatura ali, como tem a gente vê naqueles filmes americanos e filmes chineses também? Qual que era a sua expectativa maior de querer terminar lá? Eu acho que era me conseguir formar com os meus amigos. Que a gente tem geralmente a cerimônia, que é dentro de um teatro grande assim. E aí você vai entrando e pega o diploma e tal. E depois eles fazem uma festa. Mas é uma festa mais um jantar, assim, é mais arrumadinho. Não é aquela festa, sabe? Balada, entendeu? Mas eu acho que ela era mais pela experiência também do ensino médio, né? Não só também só por se formar lá.
agora vamos falar também do tempo, agora fora um pouco do seu lado de estudo, né? Que agora a gente sabe que você agora está na faculdade, né? Tá fazendo administração na FGV, né? Mas voltando um pouco para a China, saindo um pouco assim da época de estudo, né? Quando você tinha essas pausas assim e ia para casa, como você aproveitava lá? Na China, você diz? Quando você tipo tinha essa semana curta, semana longa que você podia voltar, você conseguia aproveitar bem? Sim, quando eu voltava pra lá, eu tinha vários amigos que também eram de lá. E esses mesmos amigos eram brasileiros também. Então, brasileiro chinês. Então, a gente saía muito pro centrinho, fazia compras. E também a gente tinha muita saudade da comida brasileira. Então, a gente fazia assim, não, sábado a gente vai cozinhar, a gente vai fazer pudim, estrogonofe e, sei lá, purê de batata. Aí a gente fazia sempre esses três, que era não podia faltar, estrogonofe, purê de batata e pudim. Aí a gente até comprou um forninho pra poder fazer um pudim e conseguir comer a comida brasileira, que a gente sentia muita saudade, né? Vai tirar essa parte de culinária em casa, deu pra aproveitar bem, tipo, sair pra conhecer mais a cidade onde você tava, conseguiu aproveitar esse tempo enquanto estava lá nesse período que você podia ir pra casa? Sim, a gente aproveitou bastante. A gente podia ou voltar para nossa cidade, ou também ter a opção de ir para as outras cidades. Então, se eu tinha um amiguinho que morava em tal cidade, tipo em Zhuhai, eu tinha um amigo que morava em Zhuhai e a gente foi para lá. Aí a gente, naquela época, tinha acabado de começar aquelas bicicletas elétricas públicas que você podia pegar na rua, Sim, assim. aham. E a gente pegava as bicicletas e ficava andando, assim, na cidade inteira. Era bem legal. A gente não pagava Uber, ia só pedalando mesmo. Não, nessa época é bem legal, né? Porque você sai com os amigos, diverte. Você ia por algum lugar específico ou ia mais por restaurante também? A gente ia em bastante restaurante. A gente também procurava alguns restaurantes que eram mais ocidentalizados, assim, pra gente conseguir Matar à matar a vontade. vontade. Isso, pra gente conseguir matar a vontade da comida que tinha um pouco mais, assim, abrasileirada ou Sim. mais ocidentalizada. Lá tem restaurante tipo churrascaria brasileira? Eu lembro que tinha uma em Guangzhou. Tinha Ah, uma. E a gente foi uma vez. e agora tem bastante, né? Que é churrascaria. Sim, eu lembro que era. Acho que era um rodízio. E Isso, aí aham. vinha naquele espeto mesmo. E a Aham. gente ficava assim, meu Deus, é igual ao do Igualzinho. Brasil. Vamos voltar aqui. Era bem legal. Era caro, mas a gente ia. É, lá era caro mesmo. E tem pouco, né? Você lembra Sim. mais ou menos quanto era um rodízio? Só para o pessoal ter uma noção. Nossa, acho que era tipo uns 200. Na época lá, acho que era caro já. Sim. Hoje em dia, um rodízio de 200 é o mínimo, assim, né? O Sim. valor. Aquela época era o quê? Uns 2017, 18 por aí, né? Nossa, e ela tá falando aqui, né, que sentiu muita falta da comida ocidental. Eu acho que você é uma das primeiras convidadas que, quando foi pra lá, sentiu tanta falta, tipo, de comer algo assim mais ocidentalizado, brasileirado, né? Mas você não conseguiu se adaptar bem à culinária de lá? Ou era, tipo, só saudade mesmo de comer o que você comia aqui? Era mais saudade. Eu gosto bastante da culinária chinesa, asiática, coreana, tailandesa. Eu gosto de todas as comidas asiáticas, assim. Mas eu também gosto muito da comida brasileira. Então, era só pra matar a saudade mesmo. E em casa, Kelly, você come mais comida brasileira ou chinesa? Eu como mais comida chinesa. Meus pais cozinham comida chinesa pra gente desde criança. Então, eu tô acostumada, assim. Quando eu era criança, eu não gostava. Não gostava? Não gostava. Eu falei assim, nossa, queria tanto um arroz com feijão. Aí, às vezes, eu ia na casa da minha vizinha e almoçava lá. Falei assim, nossa, que comida boa. Porque, assim, eu enjoava, né, da comida chinesa. Mas, assim, hoje em dia, eu não sinto falta. Não sinto tanta falta. É por causa do muito tempero, né? Acho que coloca... o gosto muda também, né? Você o cresce, gosto você muda fala... também. Você Isso. começa a gostar mais. Mas isso é verdade. Tem muitas coisas que quando a gente é criança, de repente a gente não gosta tanto, mas quando cresce, começa a saborear mais, sabe? Começa a ter mais prazer em comer essas coisas. E você é uma pessoa que usa quais ou garfo e faca? Quaisa. Quaisa. Uso quaisa. Assim, no restaurante uso quaisa. Só que, assim, em casa, a gente usa garfo e faca. É? Mas eu sei usar os dois. Se em casa não tiver garfo, eu uso quaisa. A gente sempre fala isso, porque eu sou uma pessoa que, poxa, sou crescido aqui, né?
cultura brasileira, enraizado. Mas eu sempre gostei de usar quais, sabe? Acho que é um costume. Ele já gosta de usar garfo. Só se for no restaurante chinês que usa Quais. quais. Eu sou mais igual você, então. Porque, tipo assim, não faz diferença pra mim. Não Verdade. faz diferença, mas eu consigo... Assim, o que tiver eu uso. Também. E falando da comida, né? Você gosta de pimenta? Eu gosto. Eu não sei se eu aguento tanto, mas eu gosto. Quando você foi pra China, só ficou na escola e em cidade dos seus pais só? Você viajou pra algum lugar? Eu viajei pra Hong Kong, Macau, mas essas viagens que eu fiz pra lá eram mais curtas, que era mais pra renovar o visto. Então, Entendi. Hong Kong que fala cantonês, né? É bem parecido. Não é É. cantonês, mas é muito parecido, né? eles gostam de chamar de hongkonês, né? É hongkonês. Que é diferente. Na verdade, o cantonês que eu falo é mais o taichanês, eu diria. Mas dá pra entender, Dá. Acho que dá pra desenrolar, sim. entende? Aí se falando, dá pra saber que você é de Taishan. Taishan. Dá, eu acho que dá. Tem essa diferença. E aí, nessa época que você tava lá, você tava morando na casa de quem? De alguns parentes seus? Quando Era você ia nesses períodos, né? Quando eu voltava pra Taishan, era na casa do meu avô. Paterno. Paterno. E Não, aí, desculpa, materno. Era a Lá casa do ia- meu o avô. Waigun. O Waigon. Lá fala Ela Waigun. fala Waigon. Lá fala Waigun, né? Eu não sei. Na verdade, eu falo... eu acho que é. Na minha língua, soa um pouco mais feio. Eu não quero falar porque soa mais feio. Então... Mas eu acho que é isso. Era do meu avô materno. Aí a gente voltava pra lá e... Ficava lá, na casa dele. O avô sempre mima muito, né? Os avós. Na verdade, eles estavam no Brasil. Eles estavam... Eles têm casa lá, só que os meus avós, tanto paternos quanto maternos, estão no Brasil. Entendi. Eles estão aqui há bastante tempo já também. Mas aí nesse período que você foi, eles estavam lá. Não. Ou não, você só usou tipo a casa lá, Só que usei. era deles, né? Só utilizei a casa mesmo. Que era deles. Assim, de vez em quando eles estavam na China, passeando, mas não era direto, eles não moram na China. Aí depois que você voltou pra casa, você chegou a ir pra China de novo? Não, ainda não, mas eu vou agora no meio do ano, em agosto. Eu vou fazer intercâmbio. Sério? Eu vou pra Futan, Vai ficar quanto tempo no intercâmbio? 6 meses. 6 meses? Caramba, acho que você vai voltar, acho que já deve ter evoluído muito Bastante. tecnologicamente. Você deve estar muito ansioso pra fazer essa viagem, né? Sim, desde que eu voltei pro Brasil, como eu não voltei nenhuma vez pra China, eu não vi, né, as tecnologias novas que tem lá, que o pessoal tava falando, que dá pra pagar com a mão. Aí eu falei assim, não, não acredito, que legal. Eu falei assim, não, eu quero. Aí eu falei com uma amiga, ela falou assim, você não vai conseguir, Kelly. Eu, por quê? Ela falou assim, você tem que ter um ID chinês pra conseguir pagar com a mão ou com o rosto, que agora eles têm Facial, também. né? Pagar com o rosto. Nossa, lá recentemente a evolução tá sendo muito grande, né? A tecnologia tá... Sim. E tem algum lugar que você quer ir muito assim? Lá na China? Eu nunca fui pra Muralha da China, então acho que é um dos lugares que eu quero ir ainda. Muralha, Também nunca Cidade fui. Proibida. Cidade Proibida, você já foi? Não, também não. Nossa, eu acho que também é um lugar que vale muito a pena. Você é uma pessoa que gosta dessa época mais imperial, tipo, digo, arquitetura, a história. Eu não ligo tanto, mas eu gosto de conhecer. Eu não sou assim, obcecada, assim, nossa, que legal, mas eu acho interessante conhecer, sabe? Esses lugares. E aquela cidade hypada, Chongqing? Isso aí com certeza. Isso aí eu quero ir. Quero ver aquelas luzinhas, né? E eles têm uma cidade. Que o trem passa no... Essa mesma cidade mesmo, Sim. verdade. Que o trem passa assim, no meio de um De um prédio. prédio, isso. E também tem aquele, eu não sei o nome direito, mas eu acho que é um centrinho que as luzes assim de noite ficam assim lindos. Então, quero conhecer muito. Nossa, realmente, a China hoje em dia tem muitos lugares pra se conhecer, né? Xangai, Pequim, essas coisas não precisa falar, né? Mas... Macau, que acho que é lá onde tem um monte de cassino, né? ela já foi lá. Eu Não é? fui Onde pra tem um Macau. monte de cassinos e tal? Sim. E falam que lá tem a língua portuguesa, né? Sim, sim. Eles falam que o pessoal
fala um pouco, mas quando eu fui pra lá, eu não senti essa presença do português, não. Até tinha um professor meu que falou assim, você fala português, né, Kelly? Vai lá na padaria, pede alguma coisa em português. Aí eu, será? Aí eu fui, tá. Cheguei lá, eu falei assim, moça. Aí eu, tá bom, ela não sabe. Aí eu passei um pouquinho de vergonha, mas tudo bem. Eu acho que não tá tão presente assim o português não deve lá. ser todo mundo que fala o português lá, né? Eu acho que é mais pessoa das antigas, né? Tipo, da época do nosso avô, sei lá, de lá, né? Pode ser, pode ser. A geração deles lá. Tem também, acho que a maioria das coisas em português são as placas, né? Uhum. Que tem lá. Não é muito, acho que a língua. Acho que é mais as placas. Tudo que você vê lá que tem em chinês também vai ter em português. Português? Caramba. Essa é uma Que legal, informação né? que muita gente não sabe, né? Pelo menos se você for lá, vai saber, né? Dá pra De achar os um de outro. lugares. E fala aí, Kelly, por que seus pais vieram pro Brasil? Eu acho que na época deles, muita gente estava vindo pro Brasil. Uhum. Então, eles também quiseram pegar essa oportunidade de vir também. Tinha parente aqui já ou não? Não, acho que os meus pais foram um dos primeiros da minha família Uhum. a virem pro Brasil. Aí depois começou a vir mais. Aí veio meus tios, vieram meus avós. Aí foi seguindo. Mas seus pais já tinham uma profissão fixa lá na China ou eles... Não, eles vieram bem jovens até. A minha mãe, acho que ela estava no meio da faculdade. Acho que ela fez, não era meio que uma faculdade, que era um curso de contabilidade. Ela fez um tempinho e depois ela já veio pro Brasil. O meu pai também, mesma coisa. Eu acho que ele não terminou os estudos lá, que era bem comum isso. Ele nem terminou e já veio pro Brasil também. Eles se conheceram aqui ou lá na China mesmo? Se conheceram aqui, eu acho. Nossa, que legal. Mas eles vieram com a cara e a coragem ou tinha já alguém aqui pra receber eles? Acho que tinha alguém, só que era um parente distante. Se eu não me engano, acho que era o meu tio-avô, que ele já estava aqui. Aí meio que acolheu eles, tentou ajudar eles a se estabelecerem e estabilizarem. E quando eles vieram direto pra Macaé? Acho que eles, se eu não me engano, eles foram primeiro para Piracicaba, Piracicaba. que é o Primeiro pra interior aqui de São Paulo. Tipo, vieram assim do nada e com cara e coragem conseguiram tudo sozinho, né? Trabalhando. Você lembra que chegaram trabalhando na loja ou já vieram, tipo... Como muitos outros vêm, que é sim. tipo comprar mercadoria E pra e sair com uma revender. bolsa e revender. Eu Igual. acho que era mais comércio mesmo. Acho que eles tiveram ajuda de alguém da minha família, que era meu tio-avô. Então, eles tentaram começando com pastelaria, né? Uhum. Se eu não me engano, acho que Na era... época, né? Sim, que era o mais fácil. Você não precisava se comunicar tanto e só precisava fazer. É mais Entendeu? prática mesmo, né? Não precisava tanto da conversa. Porque a língua era uma barreira ali também, Sim, né? sim, Eles sim. não conseguiam se comunicar tão bem. Então, pastelaria era algo mais fácil na época. Aí de lá eles foram pro Macaé. Eu acho que sim. A gente pergunta isso porque tem muitos chineses que vêm, né, nem todos conseguem abrir direto uma pastelaria ou algum comércio, né? Tem muitos que vêm e não sei se você vai lembrar dessa época, mas você vai lembrar que é aquelas suporte grande para colocar os óculos, para vender óculos, para vender Tinha relógio, bastante coisa. essas coisas. Antes de abrir loja, pra juntar dinheiro, né? Tipo um camelô assim, né? É um camelô portátil, assim, Sim. que não fica fixado. Tipo, o cara vai com a bolsa assim, você vai atrás. E é porque muitos, quando chegam, começam assim, né? Naquela época, pelo menos. Agora não. Agora, hoje em dia, a pessoa vem e já abre uma loja ali, principalmente na região do centro, né? Então, já muda um pouquinho. Tem outros que vêm pra trabalhar pros outros ainda, né? É muito comum também. Sim. Acho que os meus pais, eles foram bem sortudos, que eles tiveram ajuda, né? Eles tinham um apoio a mais Sim. na época. Então, tiver acho que fez toda a diferença. Sim, tiver alguém para te ajudar a abrir algo, fica tudo mais rápido e mais fácil. Porque a pessoa que precisa sair para andar assim é muito mais difícil, né? Você não tem um local fixo, né? Com certeza. Era bem difícil, né? Pra você conseguir se estabilizar, essas coisas. Porque quando chegava, não sei se seus pais eram assim também, morava com várias pessoas dentro da casa. Eu não sei.
mas eu acho que tinha bastante gente que Tipo, morava junto. então, nossos pais chegaram, era mais de 10 cabeças dentro de um apartamento. Acaba acontecendo muito com os chineses que vêm assim naquela Pra época, dividir né? aluguel, entendeu? Essas Pra não coisas. sobrecarregar, porque, né, Sim. pouco dinheiro, né, e muitas pessoas. Imagina só, morando junto. Você morando com os pais já tem aquela briga, com o irmão também. Imagina com umas pessoas desconhecidas também. É aquela briga todo dia, é, pressão do trabalho para conseguir algo, para sustentar a família, sair dali, era bem difícil mesmo. E outra coisa, quando seus pais tiveram loja depois, né, que você falou posteriormente, e vocês já eram nascidas e tudo mais, vocês chegaram em algum momento a ir ajudar também? Ou seus pais sempre priorizaram só que vocês estudassem? A gente, eu diria que as minhas irmãs mais velhas, elas tiveram mais essa pressão de, vai lá ajudar na loja, fica no caixa, aprende e tal. Como eu sou a mais nova, Era mais tranquilo. era um pouco mais tranquilo. Porque, tipo, tinha as minhas irmãs pra meio que fazer o que precisava ser feito e eu ajudava também, mas não de uma forma com tanta responsabilidade, que era ficar no caixa, Sim, entendeu? sim. Qual era a outra pergunta? Nossa, você chegou a ajudar mesmo. É verdade. Se eles priorizavam. Você mais o estudo ou você precisava ajudar no trabalho? Sim. Os meus pais, eles sempre quiseram que a gente aprendesse de tudo. Então, era bom você ir lá e ajudar e aprender. E também eles priorizavam muito os estudos. E essa é uma das razões do porquê a gente foi estudar na China. Era difícil na época, porque meus pais tinham 3 filhas. Era caro, né? Você estudar na China, num internato. E conseguir dinheiro para 3 era pior ainda. Mas eles faziam de tudo, assim, sempre fizeram de tudo para, assim, a gente ter o melhor melhor educação possível. Nossa. E qual a diferença de vocês? De idade? Aham. A minha irmã mais velha tem 20... A gente tá em 2025, né? 25. Ela tem 25 anos, a outra tem Ah, 24 e eu tenho 21. A distância é pouco até, né? Pouco. Sim, bem pouco. É legal, né, que a gente tem essa relação de se entender também, porque a idade É basicamente a mesma idade, né? Sim, Então a sim. cabeça não muda muito, né? Exato. E a relação com as suas irmãs é boa? Briga? É ou tranquila? Quando a gente era pequena, eu brigava mais com a minha irmã mais velha. E a minha irmã do meio, ela era mais neutra, assim, mais calminha. Aí agora, quando a gente cresceu, não tem mais briga. Parece amiga, assim. Você vê, não tem nenhuma briga. E seus pais eram muito rígidos? Em termos de estudos, eu diria que não muito, porque a gente sempre foi muito consciente, assim. Eu e as minhas irmãs, a gente sempre gostou de estudar, assim. Então, acho que eles não precisavam se preocupar tanto com essa parte. Sim. Que a gente meio que fazia sozinha. Já Não facilitava precisa. pra eles. Não Exato. precisa ficar em cima, ficar exigindo. Sim. É como você disse, né? Por você ser mais nova, acaba sendo mais tranquilo pra você. Você acha que a sua irmã mais velha, tendo essas 2 irmãs mais novas, ela carregou muito mais responsabilidade? Seus Na pais, verdade, de a repente, irmã- eram um pouquinho... Nossa, seus pais deixavam mais essa responsabilidade. Tipo, eles precisam sair pra trabalhar, a responsabilidade já cai pra ela, essas coisas. Eu diria que mais ou menos. Porque mesmo os meus pais trabalhando bastante, a gente também sempre tinha alguém cuidando da gente. Então, ou os meus avós, ou, tipo, minha tia. Então, acho que as minhas irmãs não precisavam ficar tomando conta de mim, entendeu? Porque tinha minha tia. Então, acho que isso foi algo bom. Não foi traumático, entendeu? Então, acho que foi mais suave. Com certeza, né, irmão? Com a ajuda que os pais tá ali trabalhando, mas com a ajuda de alguém sempre é mais tranquilo. Sem dúvida, né? E ainda com pessoa de confiança, né? Que é sua tia, seus avós. É melhor que deixar com qualquer pessoa, né, irmão? Sem dúvida, né? Ainda mais que não era uma criança, eram 3, né? 3. Exato. Idade bem próxima ainda, né? Imagina. Então, Kelly, e você com as suas irmãs? Vocês normalmente falam como? Em português, em cantonês, em mandarim? A gente faz uma mistura de tudo. Então, a gente mistura português com inglês bastante também. E o cantonês, que é o que a gente fala em casa. A gente conversa com os meus pais em cantonês.
Suas irmãs falam mandarim também? Sim, elas aprenderam lá quando a gente estava lá na China também. Acho que elas aprenderam mais do que eu, sinceramente. Mas eu tô quase chegando lá também. Mas a sua língua, assim, de conforto, assim, que você se sente mais confortável falar, qual que é? Eu acho que o português, que é a minha primeira língua, né? Então eu diria que é o português. Suas irmãs também? Eu acho que a minha irmã do meio, que também está estudando aqui no Brasil, também é o português, assim, hoje em dia. Mas já foi o inglês, em alguma época da nossa vida já tem foi o inglês. também. Então sua irmã mais velha é só em inglês. Eu acho que ela se sente mais confortável falando inglês. Caramba, que chique, hein? Às 3, 4 vezes- línguas. Às vezes a gente até faz ligação e aí ela fala alguma coisa assim em português e eu fico... Juliana, não é assim não. Aí ou ela puxa um sotaque assim muito... do sotaque de quem fala inglês, né? E aí eu falo... Ou às vezes ela esquece uma palavra ou outra e eu falo... Juliana, você tá perdendo português, tem que ler mais livro, hein? Você também fala inglês? Sim, eu falo inglês também. Tanto que na minha faculdade agora, de administração, eu faço o curso em inglês, todo em inglês. Caramba. Nossa, e a gente começou falando também que você fala cantonês, mas é meio cantonês pra taichanês, né? Puxado pro taichanês. Que é aquela questão do dialeto que a gente tava falando, né? Que é bem diferente, né? Que é um pouco diferente e tal. Não, e aproveitando que a gente tá falando sobre isso, né? Que a gente até falou no começo do programa que a gente ia pegar algumas palavras, ia falar em cantonês Pra comparar. e em mandarim. Né? O pessoal de casa ouvir como é essa diferença, né? Que é totalmente diferente, né? Vamos aproveitar para pegar agora, fazer? Vamos pegar a colinha aqui. Ó, pegamos uma colinha aqui. Aqui a gente vai fazer aqui intercalado, né? Você direto, óbvio, né? Quer começar, irmão? É obrigado, xexê, em mandarim. Aí em cantonês seria coi. Bem diferente, né? Agora em segundo teria comer, em mandarim é ch. Só sei. Aí terceiro é bebê, que é Yam. rã. Desculpa. Falei antes de você. Você Mas foi, é né? o yam, a gente fala yam. Ó, rã, yang. É diferente, tá vendo? Agora tem o rápido, que é kuai. A gente fala fai. Hou fai. Hou Han fai. kwai. Hou Han fai. kuai. Han quai, É. hou fai. A diferença. É bonito, piaulian. Aí bonito seria len. Hou len. Olé, Olhando. muito bonito Muito no bonito, caso. olé. Sim, é um pouco parecido isso aí. Aí tem casa, que é já. A gente fala ok. 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 Parece até ok, né? Ok. O próximo é boa, hein? Oh, onde você mora, ok? Próximo, chocolate. Chaucali. Ticulé. Chicolé. Lembrou até o Ticolé lá. Chicolé. E agora o próximo seria sim, que é shi. Hi. 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 Só. Hi, Hi. Parece o nosso rádio. Parece o Hi do Highcast. Como tem sim, não. Pu. Hi. Tipo, seria o oposto. Hi. Ah, Puxu. não, hi. É, É por hi. hi. Caraca. E por último Pra tem a finalizar. palavra sapato, xie. Hi. Hi também. É diferente também, né? Hi. É bem parecido. Ficou até um Foi pouco hi. parecido, né? Quando eu quero Cara, falar não, você, hi. Cadê seu sapato? Hi. nossa. Mas você vê, pro pessoal de casa que tá ouvindo, né? Tá vendo como é um cantonês, taichanês, né? É E o diferente. mandarim, como é diferente, né? Tem algumas palavras que, lógico que vai ter um ou outro que são parecidos, né? Mas a maioria, assim, cara, bem diferente. Muda completamente. Qual cultura você segue mais em casa? Cultura chinesa ou brasileira? Eu acho que é mais a chinesa. Por causa dos meus pais, né? Como eles são chineses nascidos na China, eles trouxeram muito essa cultura chinesa pra dentro de casa. É muito supersticioso também? A minha mãe tenta não ser tanto. Porque ela fala assim, não é bom acreditar tanto nessas coisas, então ela tenta ser menos.
Mas às vezes, tipo, tem que fazer alguma cerimônia ou algo do tipo. A gente tenta também seguir. Tipo, Ano Novo. Óbvio que a gente vai fazer uma ceia chinesa e tudo mais. Uhum. Só que para outras ocasiões, assim, ela tenta ser um pouco menos. Para as partes que ela acha que é um pouco ruim, ela não segue tanto. Vocês comemoram Natal também? Não, a gente comemora do nosso jeito, que seria basicamente uma ceia chinesa e não vai até meia-noite, né? A gente só come e é isso. E são vários pratos, assim, não precisa ser nada natalino, né? Tipo, tem bastante coisa. É. Você vai lá, enche, coloca lá camarão, tipo, ovo, tal, essas coisas. Tem o pato, né, que a gente sempre pede, pato ou ganso. E aí tem aquelas verduras chinesas, né? Várias verduras chinesas, camarão também, lula, frutos do mar, que o pessoal gosta bastante. Yakisoba, tem bastante coisa. Sim. E outra coisa também, tipo, nessa parte de cultura, né? Você recebe ainda muito envelope vermelho? Eu ganhava muito mais quando eu era pequena. Hoje em dia eu não ganho tanto. Não sei por quê. Mas que como faz tanto tempo que a gente não volta pra China, e na China que eles têm mais essa cultura de Sim. dar envelope vermelho, que é o pacotinho com dinheiro, né? Pras crianças. Então, eu acho que a gente perdeu um pouco isso aqui, quando a gente veio. É que faz alguns anos já, não sei. Eu diria que quando eu era pequena eu recebia bastante, mas agora que eu cresci não tanto. Mas acho que se você for pra China no meio do ano agora, acho que você vai receber bastante. Eu acho que eu receberia se eu fosse com os meus pais. Ah, Que se for aí- sozinho, não? Não tanto, porque como eu vou sozinha, eu não vou visitar tanto os meus parentes. parentes, é. Ah, sim, Entendeu? sim. Você vai lá pra fazer Pra uma passear, viagem, essas Se coisas. eu fosse com os meus pais, provavelmente eu iria ganhar E aí bastante. você vai visitar bastante gente, né? Porque eu acho que é meio que uma troca, né? Quando você dá um pacotinho vermelho, você recebe um. Sim. Então, se os meus pais não estão comigo e não estão dando, eu não vou Você não vai receber. receber. Outra coisa que você falou é que os seus pais acabam seguindo mais a cultura chinesa dentro de casa. Mas pra você, Kelly, o que você acha que você segue mais? Você se identifica mais seguindo a cultura chinesa ou a cultura brasileira? Em termos de mentalidade, assim, eu diria que mais a chinesa. Eu não sei se é porque eu passei 4 anos na China, mas eu sinto que eu sou mais a chinesada do que a brasileirada. Entendeu? Então tem muita coisa do toque também. Os brasileiros, eles gostam de, na faculdade, por exemplo, meus amigos, eles se cumprimentam com um beijinho, um abraço, entendeu? Esse tipo de coisa eu fui aprendendo quando eu voltei pro Brasil, entendeu? Eu não tinha muito esse costume na China. Era tipo, oi, tudo bem? De longe, assim. E tava tudo bem, entendeu? Eu não me Sim. sentia desconfortável. Mas aí, quando eu vim pro Brasil, eu percebi que era algo que as pessoas costumavam fazer, entendeu? Então, eu tive que também seguir a cultura brasileira. Mas quando chegou aqui, você tomou um susto? Mais ou menos. Eu ficava meio, e aí? Você não sabe se Será que vai. eu vou? Não. E aí? Será que eles abraçam? Não abraçam? Eu não sei. Aí eu... É engraçado que quando a gente chegou em São Paulo também foi a mesma coisa. Que a gente estava no Rio, são 2 beijos no rosto, né? Que vai se cumprimentar. E aqui é um. É e às um. vezes ficava Aí no você vácuo, vai. você vai, Aham. fica aquele... Sim. E continuar falando essa parte de cultura e superstição, né? Seus pais têm alguma superstição que você acha engraçado ou que você fica surpreso? Vou dar alguns exemplos, né? Tipo, não pode, tipo, dar relógio. Ou casa nova, você tem que ficar 3 dias e 3 noites de luz acesa. Jogar laranja. Jogar laranja depois do casamento. Sim. Não, eles não seguem muito essa Superstição. isso, eles não seguem muito. Eu acho que eles seguem mais a parte que é necessário, assim. A parte que os meus avós, eles falam, não, vai, faz, entendeu? Essas coisas que são menos necessárias, eu diria, eles deixam meio que de lado. Tipo, por exemplo, meu pai, ele foi pra China agora, porque tinha uma cerimônia que ele tinha que fazer pros meus bisavós. Aí ele voltou só pra isso. Mas eu acho que eu diria que é mais algo que ele sente responsabilidade por causa dos meus avós que pediram, entendeu? Não tanto por ele. Ele também acaba seguindo um pouco mais a risca pelos seus avós, né? Eu diria que sim, É que eu mas acho- pela família. eu acredito que muitos que vêm pra cá, os chineses que vêm pra cá, e passa muito tempo aqui, acaba se, não digo desconectando, né? Mas acaba fazendo menos essa parte tradicionais, né? Que tem. Também acho que por estar fora da China, acaba tendo menos oportunidade para fazer as coisas e tudo mais.
Sim, é porque quanto tempo que você não comemora um calendário lunar assim? Um ano novo chinês. Quando morava no Rio, quase nunca comemorava assim. É porque sempre era trabalho, entendeu? Folga mesmo só no dia do Natal mesmo que a gente tinha. Que é o feriado brasileiro, né? Sim, sim. Porque o Ano Novo Chinês não é feriado no Brasil, né? Tipo, nem no nosso aniversário mesmo a gente comemorava muito. Era bem difícil mesmo. Isso é até interessante perguntar também pra Kelly, né? Se nos seus aniversários é comemorado com a sua família, tem festa, tem... O meu aniversário é em agosto, então é sempre nas férias. Então, geralmente eu comemoro mais com a família. Porque como eu não tô lá com os meus amigos, né, eu comemoro mais com a família. Aí depois eu penso em fazer uma coisa ou outra, assim, só pra comemorar de novo com os meus amigos. Então, Kelly, como a gente está chegando à nossa reta final, a gente vai falar um pouco mais sobre a sua área profissional, né? E na questão de você querer seguir na sua carreira de influencer também. Então, conta um pouco mais pra gente sobre essa sua área. Bom, eu sempre gostei de gravar vídeos e começou lá na escola, quando eu tinha trabalho de fazer vídeo, fingir que tá num jornal. Eu gostava bastante de editar e de gravar e de participar também. Então eu fazia o negócio inteiro, assim, completo. Aí, desde então, eu comecei a fazer alguns vídeos aqui ou ali, só que eu nunca tive a coragem de postar, né? Porque eu ficava com vergonha, ficava aquilo, não sei se o pessoal vai gostar, ou vai rir, ou não sei, eu ficava incomodada. Aí, esse ano eu falei assim, não, chega, eu vou postar e é isso. Aí comecei a postar e agora eu tô quase todo dia postando. E isso quando você começou foi lá na China. Isso, lá na China, quando tinha esses projetos grandes de fazer vídeo e tal. E qual que é o seu conteúdo no momento? No momento, eu gosto bastante de skincare. Então, eu gosto de gravar sempre que eu vou fazer. Ou também o dia a dia na faculdade, né? Que o pessoal gosta de ver. Mas é basicamente isso. Eu não tenho algo muito nichado, mas eu ainda tô procurando. Eu acho que seria mais skincare. Então você tá Na área da na área beleza. mais da estética, beleza, né? Isso. Você trabalha seus pais trabalham nesse ramo? Área de beleza, de estética? Não muito da beleza estética, mas a gente tem aí um site que vende perfumes. Então, são perfumes originais, importados, daqueles marca grande, tipo Carolina Herrera, Paco Rabanne. Tem outro também que é bem famoso, mas assim, os nomes vou perdendo um pouco. Mas tem bastante variedade lá. Você que tá ajudando no site, né? Isso, a gente lançou o site agora. E ainda a gente criou um Instagram, tudo bonitinho. E fez eu e a minha irmã juntas, com a ajuda de um pessoal também. E aí acabou de lançar, só que não tem tantos seguidores ainda, mas a gente tá começando. Vamos Aproveita o espaço para deixar o @, né? Sim, vamos Pessoal deixar que tem interesse nesses perfumes importados, né? Aí o nome do Instagram é @iconicbyoficial, que é o nome que a gente escolheu, bem icônico assim. E é um nome que eu e a minha irmã gostou, então a gente escolheu esse. E você indicaria algum desses perfumes agora pro momento? Qual que tá na moda, que é o carro-chefe de vendas no momento? Para mulheres, eu diria que é o Idole, da Lancôme, que eu adoro, eu uso. E para homem, o que sai bastante, eu diria que é o One Million, só que assim, muita gente tem. Então pode ser um perfume assim que todo mundo tem e você não queira ter porque é o cheiro de todo mundo. Entendeu? É um geralzão, assim, geral tem. E tem outro pra indicar também? Sem ser o geralzão, assim. Tem aqueles mais caros, que é da marca da Chanel, da Dior. Só que esses daqui a gente ainda não tem ainda. A gente tem mais os outros, que é da Paco Rabanne, da Lancôme, da Calvin Klein. Esse a gente ainda tá correndo atrás. E você que tá fazendo essa ajuda pros seus pais, né? Criando site e tudo mais, você tá gostando de trabalhar com isso? Tipo, fazer essa área online e também, ao mesmo tempo, com essa parte de perfumaria e tudo mais. Isso te agrada? Eu acho um pouco puxado, às vezes eu me estresso bastante. Mas assim, eu sinto que no final vale a pena. Porque de qualquer jeito vai voltar pra gente. Então, eu me estresso, mas eu ainda sinto aquela responsabilidade de ir fazer, entendeu? E depois que você tá se formando, né? Pra se formar em administração, qual que é o seu objetivo pro futuro? De repente,
assumir os negócios da família? Ou você tem outra coisa em mente? Eu gostaria de criar minha própria empresa, que poderia ser voltado a algo relacionado à beleza, ou não, mas eu diria que é mais relacionado à beleza, junto com a minha irmã. Se ela quiser, né, no caso. Mas eu acho que a gente se dá bem, eu acho que daria certo a gente fazer algo juntas. A gente não criou nada ainda do zero, mas a gente tá pensando pro futuro. É a sua irmã do meio ou é a minha mais irmã do velha? meio. É que minha irmã mais velha é no Canadá, então seria eu e minha irmã do meio. Meio, né? É, porque estuda bem parecido, né? Sua irmã do meio estuda economia. Foi exatamente por isso que a gente escolheu cursos diferentes. Eu já estava fazendo administração de empresa, Uhum. e aí ela ia entrar para fazer medicina, mas aí depois ela desistiu. Então ela falou, talvez eu faça ADM. Aí eu falei assim, se eu fazer ADM, é melhor você fazer economia, né? Já tô fazendo ADM, 2 cursos iguais, não vale a pena, faz um diferente. Aí foi isso, ela escolheu a economia, na FGV. Isso é bem inteligente, né? Você vai juntar 2 cursos, né, numa ideia junto, de fazer algo junto. E bem parecido, né? Sim, não, e elas tiveram uma ideia como a gente teve, né, de sempre querer fazer algo junto. E olha, hoje em dia a gente tá fazendo podcast junto. Sim. Exato. E como é a sua rotina na faculdade? Minha rotina é estudo integral. Então, às vezes tem aula de manhã, aula à tarde e até às vezes tem até um finalzinho da tarde, assim. E dependendo, se você for pegar alguma eletiva, eletiva é basicamente uma aula que você escolhe, mais nichado. Tipo, você quer escolher mais puxado para business ou algo mais puxado para finanças. Essas são as aulas que você escolhe, aí você às vezes tem que fazer à noite. Então, é meio complicado. E quando tem tempo de lazer, assim, o que você gosta de fazer, a Kelly? Eu gosto de conhecer restaurantes novos. Eu adoro fazer review também. E sempre que tem um restaurante novo, assim, eu gosto de conhecer, chamo meus amigos, minhas irmãs, a gente vai junto. Restaurante, assim, específico ou em geral, assim? A maioria é mais asiático, eu diria. Então, comida japonesa, ou coreana, ou chinesa. Italiano, e eu não diria tanto, assim. Tipo, eu já tive uma época que eu gostava bastante de ir em restaurante italiano. E conheci bastante. Mas depois eu falei assim, acho que não é muito a minha praia. Aí agora eu sempre vou nos restaurantes mais asiáticos. Realmente, né? Os restaurantes asiáticos estão vindo com tudo, com dorama, essas coisas, né? Que acho que abriu um leque mais de opções para as pessoas enxergarem mais da culinária, né? Sim, por causa disso, você assiste muito dorama também? Durante a pandemia eu assisti bastante dorama. Hoje em dia eu não tenho mais tempo para assistir, então eu não assisto. Aí eu gosto mais de assistir séries que são mais curtas. Ou, se for longa e eu gostar bastante, eu até assisto. Mas tem essa questão do tempo aí, né? E tem alguma indicação de série que você assistiu ultimamente, que você gostou muito e falou, caramba, que série maravilhosa? Eu vi uma série no Instagram que tá aparecendo toda hora pra mim, que é aquela das tangerinas. Essa é nova. É nova, eu não assisti ainda. A ainda. Vida Te Dá Tangerinas, alguma coisa assim, não é? A Vida Te Dá Tangerinas. E eu quero assistir ainda, quando tiver tempo eu vou assistir. E uma série que não é dorama, eu tô reassistindo The Vampire Diaries. Pra quem gosta. É uma série meio bem adolescente, assim, mas eu sinto que é uma série conforto, assim, pra mim. Caramba, normalmente o pessoal fala mais em doramas, né? Agora você tirou uma ali do fundo do baú, né? Sim, o pessoal gosta bastante também de The Vampire Diaries, mas acho que em alta mesmo estão uns doramas agora, né? Sim, é porque essa série que você falou tava em alta há um tempinho atrás, né? Estourou bastante, mas hoje em dia você pode ver, a maioria das pessoas tá gostando muito dos doramas, né? E agora também tá tendo muitos doramas chineses, no caso os C-dramas, né? Tá vindo com tudo na Netflix. O lado ruim, para algumas pessoas que não gostam, que só tem a legendado, né? Sim, Essa só é a legendado, questão. isso que é ruim, né? Mas é bom para quem quer aprender o mandarim, né? Que aí isso é você verdade. consegue ouvir, ler e conseguir aprender um pouco. Realmente é muito bom. Tinha uma época que eu assisti uma série que se chama Piaoliana Li Huizhang. Li Huizhang. Eu gostei bastante. E aí eu assistia mais pra aprender o mandarim. Entendeu? Que era pra ver como eles falavam e tudo mais. Isso na época da escola ainda. E
Daí eu ainda repeti e assisti de novo, de tanto que eu gostei. Ah, mas aí, se for pra te recomendar, tem várias séries chinesas boas atualmente. Se você... Tem um último que a gente assistiu também, Qual? que é o The Double. The Double é muito boa. Tem... É o último que eu assisti, assim, de chinês, assim. Sim, é que tem alguns que não tem na Netflix. Não sei se você conhece, tem a Vic. Tem a O Vicky. Vic Ah, sei. tem um lá que é muito fera, que é o Guardiões de Dafeng, que é do Dylan Wang. Não sei se você conhece esse Eu ator. conheço o Dylan, mas Então, eu não ele não fez assisti muito bem essa série. Nossa, e lá também tem outros, né? Pra quem gosta mais de Dinastia, entre outros. Porque ali tem muitas séries orientais. Sim. Eu cheguei a assistir bastante série coreana, né? Que é o dorama no Viki. Mas chinês não tanto. Não, mas agora tá vindo com tudo. Isso é muito legal pra gente também, né? Essa representatividade maior ali na Netflix e tudo mais. Sim. Nossa, mas além desse tem a Princesa Real também. Tem um outro lá também, é o Pretendente Perfeito. Ah, esse eu vi. Esse também, Pretendente Perfeito. fera. Nossa, é muito bom. Muito bom. É o mesmo cara que faz The Double. É o mesmo cara que mesmo. faz. Não só ele, vários outros atores ali também. Sim. E voltando a falar sobre a sua viagem no meio do ano, quais que são as suas expectativas para essa viagem? E quem tá em casa e quiser assistir e acompanhar, você vai produzir bastante conteúdo, né? Então, as minhas expectativas são altas. Eu quero fazer bastante conteúdo lá na China. Mostrar, né, pro pessoal como que funciona a faculdade, a vida lá, como que é passear por lá, enfim. Quero visitar a Disney também, de Xangai. E mostrar tudo que tem de bom lá. E também, como eu vou no meio do ano, acho que é uma data boa, né? Que vai estar no verão, vai estar quente. Então vai dar pra mostrar bastante. E você vai pela faculdade mesmo? Isso, eu vou pela FGV. É um intercâmbio de 6 meses e... Tem alguma dica? Quem quiser fazer intercâmbio lá e como que faz? Então, eu fiz pela FGV. Eu sei que dá pra fazer por fora também, mas provavelmente deve sair um pouco mais caro. Então, eu recomendo, se vocês conseguirem fazer pela faculdade, faz pela faculdade. Porque eles também já organizam tudo pra você. Tipo, os documentos, você passa só pra faculdade e eles fazem, assim, meio que automático, assim. Acho que fica mais fácil. Aí você vai ficar alojado na faculdade mesmo. Eu espero que sim. Eu tô tentando entrar em contato pra fazer a inscrição pro dormitório deles. Que aí eu só fico na faculdade e não preciso pegar uma casa fora. Acho que vai sair muito mais caro pegar uma casa fora do que ficar no dormitório. Sim, ainda mais em Xangai, né? Lá o Exato. custo de vida é bem É alto. baratinho, né? Você falou da Disney também. Só na China tem duas. Tem Hong Kong também. Você pretende ir lá também? O meu foco primeiro é ir na de Shanghai Shanghai. primeiro. E depois, se der tempo, eu vou no de Hong Kong. Eu tenho amigas lá, então daria pra ir também. Então como chegamos na parte final, né, a gente queria agradecer muito a sua presença. Agradecer que você aceitou o convite e veio aqui compartilhar um pouco da sua história, um pouco da sua vivência, né? Sim, e ter tido essa paciência conosco também, né? Porque Eu que agradeço, foi muito bom vir aqui, poder compartilhar também. O pessoal conhecer um pouco, né, da nossa cultura. E também um pouco da minha vida pessoal, né? Sim. E o que a gente fica mais feliz, que é uma pessoa que já acompanha a gente, né? Então você tá do outro lado da tela e agora você tá participando. Sim, Eu acho bem que isso bacana. é muito, muito legal, né? Obrigado mais uma vez, Kelly, por ter aceitado, ter vindo também. E quer deixar algum recado final pro pessoal de casa? Eu queria falar que tem muito conteúdo na China vindo aí, no meio do ano. E fiquem ligados que eu vou gravar bastante pra vocês verem tudo que tem de bom lá. Deixa seu arroba. Meu arroba é @Kelly, com 2 L's, 2 Y's também, e Xiao, que é o meu sobrenome. E é isso, família. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora. Vai ter bastante novidade, então segue a gente, acompanhe, deixe seu comentário aqui e muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima, hein?